Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Vamos rapidamente só replicar aqui e dar meu posicionamento, já que eu tenho um canal que fala de futebol, não é um canal exclusivo de time nenhum, sobre futebol, e é um assunto que interessa ao futebol. O presidente do Corinthians, o Duílio, após o Flamengo emitir uma nota informando que tem um acordo com o treinador Vitor Pereira, não anunciou que está assinado o contrato, porque ele não pode, porque ele ainda tem um vínculo com o Corinthians, mas avisou que já tem um acordo. Então o presidente do Corinthians veio dar um esclarecimento, porque muita coisa foi falada, deram porradas para tudo quanto é lado. Então o presidente do Corinthians veio dar uma palavra. E na sua coletiva, na minha humilde opinião, não sou torcedor do Corinthians, gostei muito do que o presidente do Corinthians falou. E, sinceramente, diante do que eu estou vendo, sem clubismo nenhum, eu concordo com quase tudo que o presidente do Corinthians falou. Você que está chegando novo aqui no canal e não sabe, o canal não é de clube nenhum. Eu falo de futebol em geral. Mas eu tenho um time que eu torço. Esse canal aqui já tem 6 anos no YouTube. E no meu primeiro vídeo eu disse, eu sou torcedor do Flamengo. Tá? E nunca neguei, nunca vou negar, não tem porquê. Tá? Então eu concordo com quase tudo que o Duílio falou, sendo flamenguista. Tá bom? Então é sobre a declaração do treinador, do presidente do Corinthians, que a gente vai falar nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor corintiano, peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-9922-541512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo live, você pode ajudar através do clube de membro do canal, exemplo com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado compartilhar. Beleza? Então vamos lá. O presidente do Corinthians deu uma coletiva para falar sobre o Vitor Pereira, e como eu disse no início, eu concordo com quase tudo. Eu vi muitos canais corintianos, de outros clubes, anti-corintianos, aqueles torcedores que torcem para outros times, que não sejam Corinthians, principalmente de São Paulo, e muita gente sacaneando São Paulo, metendo a porrada na administração do Corinthians. Só que eu acho que as pessoas estão confundindo as coisas. As pessoas estão confundindo as coisas. E por que eu acho que elas estão confundindo as coisas? E algumas não estão confundindo, não. Estão tentando justificar para defender o Vitor Pereira. Eu estou vendo muita gente que é anti-Corinthians e muitos canais que cobrem o Flamengo, não todos, mas uma grande parte, que estão encontrando situações para defender o Vitor Pereira. Então, estão misturando um pouco as coisas. Olha só. O que a administração do Corinthians tem a ver com o Vitor Pereira falar que não vai ficar no Brasil por causa da sogra? Nada. Nada. Se o Vitor Pereira fala o seguinte, gente, eu não vou ficar no Corinthians, porque para mim ficar no Corinthians eu pedi determinadas coisas à direção e a direção não pode me dar. Então, eu vou procurar um outro clube que dê as condições que eu quero. Ponto. A torcida podia ficar puto, cacete, mas ele foi franco. Olha só, eu estou procurando uma coisa no Corinthians, eu não vou conseguir. Ponto, acabou. Tinha morrido o assunto. Eu ia ficar puto, mas entender. Agora, quando o Vitor Pereira
dá uma declaração dizendo que não vai ficar no Brasil por problemas pessoais, não vai ficar no Brasil por problemas pessoais, que a sogra tem um problema, a família dele precisa dele. E nem Portugal ele mete o pé, pelo que estão falando. Ele estava curtindo as férias na Bahia, agora está no Rio de Janeiro. Pô, bicho, a coisa muda de figura. Então, a administração do Corinthians, se é boa, se é ruim, meu irmão, não tem nada a ver com o que o Vitor Pereira falou. Então, tentar justificar o Vitor Pereira não querer ficar no Corinthians por causa da administração, isso só seria plausível se ele tivesse falado que não está ficando no Corinthians porque o Corinthians não vai dar o que ele quer. Sem problema nenhum. Agora, quando ele diz que não vai ficar no Corinthians por causa da sogra, o que tem a ver a administração do Corinthians com isso? Absolutamente nada, irmão. Nada. Então esses canais que estão querendo justificar, igual o Mauro César, que eu gosto muito, mas ele deu uma declaração dizendo isso. Não, que a administração do Corinthians... Meu irmão, não tem nada a ver a administração do Corinthians com a declaração que ele deu. Vou repetir. Se ele não fala da sogra e diz que vai sair do Corinthians porque o Corinthians não vai dar as condições que ele quer, concordo. Agora, quando ele coloca a sogra, não tem nada a ver com a administração do Corinthians. Nada a ver. Ele fala que está sendo por um problema pessoal, não por um lado técnico. Então falava. Se é tão honesto assim, então ele falava. Então, quem está tentando defender o Vitor Pereira está usando algumas situações que não tem nada a ver com a situação. Então esquece. Esse é o primeiro ponto. Fui bem claro. Se ele tivesse falado que não queria ficar no Corinthians, porque o Corinthians não ofereceu a ele as condições, beleza. Podia meter o pau na administração do Corinthians e falar, pô, ele preferiu ir pro Flamengo, que o Flamengo tá com dinheiro, o Corinthians não vai conseguir competir financeiramente com o Flamengo. Beleza. Agora, quando ele diz que não fica no Brasil por causa da sogra e assina com outro clube, porra, o que tem a ver a administração do Corinthians ser boa ou ruim com o que ele falou? Nada. Então, tô vendo muita gente tentando justificar a ida do Vitor Pereira para o Flamengo nesse sentido. Então isso é tentar, na minha opinião, não querer enxergar o mau caratismo do Vitor Pereira. Sou torcedor do Flamengo. O mau caratismo desse cara. Primeiro tempo. Quando o Duílio fala, ele mentiu para mim. Ele é mentiroso. Caráter a gente não comanda. A torcida tá com raiva. Eu tô com raiva. Foi sacanagem que ele fez? Concordo com tudo. Foi sacanagem que ele fez. A torcida do Corinthians ficou do lado dele contra o time. A torcida abraçou o treinador. Ele tirou várias fotos com o time. Teve briga dentro do vestiário. Ele brigou com o repórter. A torcida ficou do lado dele. A torcida do Corinthians ficou sempre do lado do Vitor Pereira. Mas em momento nenhum ele pensou na torcida na hora de ir embora. Então, eu concordo com tudo, com quase tudo que o Duílio falou. Quando o Duílio diz que o Flamengo não tem nada a ver, o Flamengo não tem nada a ver mesmo. Não tem nada a ver com isso. O Flamengo não tem nada a ver com isso. Alguém ofereceu o Vitor Pereira, ou o Flamengo chegou até o Vitor Pereira, depois que eles falaram lá que o Vitor Pereira não ia ficar, o Flamengo está chegando. Pô, realmente vai embora? Ele, não. Eu não vou embora não, cara. Se me der as condições, eu fico aqui. Pô, o Flamengo falou, opa, então eu vou ficar. O mau caratismo do Flamengo com o Dorival é outra situação que também não tem nada a ver com o Corinthians. Então, caráter duvidoso do Vitor Pereira, com caráter duvidoso da diretoria do Flamengo, que a gente já conhece de outros tempos, sacaneou o Abel Braga, o Dorival Júnior, o Paulo Souza. Então, esses caráter podem se entender no Flamengo, tá? Vou repetir. Eu sou flamenguista. Então, a torcida do Flamengo está defendendo muito o Vitor Pereira. Eu concordo com tudo. Vitor Pereira com o Corinthians foi mentiroso e mau caráter. Porém, eu só não vou concordar com tudo que o Duílio falou por um detalhe. Eu preciso escutar o outro lado. Sem escutar o que o Vitor Pereira tem a falar,
eu não posso falar que eu concordo 100% com o Duílio. Dependendo do que ele fale, eu vou dizer, não, o Duílio está 100% certo. Ele é mentiroso e mau caráter mesmo. Mas eu tenho que esperar o Vitor Pereira se pronunciar, que até o prezado momento ele não se pronunciou. Então, a entrevista do Duílio, eu gostei muito e concordo com quase tudo. E estão tentando justificar, até esse prezado momento, o mau caratismo do Vitor Pereira com a administração do Corinthians, que não tem condições de dar, porque o Vitor Pereira queria. Porra, não tem nada a ver o cu com as calças. Então ele não colocava a sogra no meio disso. Então ele não colocava a sogra. Falava que não queria ficar e ponto. E para a torcida do Flamengo? A torcida do Flamengo está defendendo o Vitor Pereira. Está feliz, está rindo, estão zoando. A torcida do Flamengo já tomou uma banda do Jorge Jesus e parece que não aprende. Continua babando o ovo do Jorge Jesus. O Jorge Jesus assinou o contrato do Flamengo e meteu o pé. Deixou o Flamengo na merda. E a torcida fica babando o ovo do Jorge Jesus. Esse cara, para fazer a mesma coisa, não custa. O Flamengo tá trazendo um cara que, nesse momento, tem um caráter duvidoso. E se a torcida do Flamengo fizer o que a do Corinthians fez, ficar do lado dele contra o time do Flamengo, o Flamengo vai se fuder. Porque o time do Flamengo é muito pesado. A força salarial do Flamengo é muito pesada. Se ele começar a bater de frente com o Gabigol, com os principais jogadores de lá, e a torcida ficar do lado dele contra os caras que deram o título, que o Vitor Pereira não é ninguém aqui no Brasil. O Vitor Pereira não ganhou nada. O time do Flamengo é muita coisa. O clube do Flamengo é maior que qualquer jogador. Mas os jogadores do Flamengo são maiores do que o Vitor Pereira, sim. O Vitor Pereira não é ninguém aqui no Brasil. Ah, ganhei título lá fora. Aqui no Brasil não ganhou nada. Nada. Absolutamente nada. Então, irmão, a torcida do Flamengo tem que ficar de olho com esse cara. E mais, se eu sou jogador do Flamengo, ele vai ter que me dar uma explicação. Irmão. Ah, não, ele tem que chegar lá e os jogadores obedecerem e acabou. Não é assim, não. Caráter, falta de caráter, é em qualquer lugar. Ou dentro ou fora. Como é que os jogadores vão confiar num treinador que fez o que ele fez com o Corinthians? Me diz aí. Como é que os jogadores vão confiar? Tu acha que os jogadores do Flamengo já não sabem como é que era ele no vestiário? Tu acha que os jogadores do Flamengo já não ligaram para os jogadores do Corinthians? Que já jogaram junto, amigo? Meu irmão, como é que esse cara aí? Lógico que os jogadores do Flamengo já ligaram e já sabem como é que ele é. Lógico que já ligaram. Óbvio. A diretoria do Flamengo, que não tem um caráter lá dos melhores, com o Vitor Pereira, vai ter que se reunir sim com os jogadores e dar explicação sim, irmão. Eu sei que tem torcida que vai falar, não tem que dar explicação nenhuma. Pra mim é ter que dar. Se eu ganho 1,5 milhão, ele vai ter que me explicar. Porque senão eu não vou confiar nesse cara. Então me manda embora. Me manda embora que eu vou pro Palmeiras, pô. Te garanto que se o Flamengo liberar Arrascaeta, Vitor Ribeiro, Gabigol, Pedro, o Palmeiras pega todos. O Botafogo pega todos. Até o Bahia que tá começando agora pega todos. Ou o Flamengo acha que esses caras não tem dinheiro. Tu acha que se apareceu uma molezinha, o Gabigol querendo ir embora, o Pedro, o Arrascaeta, o Vitor Ribeiro querendo ir embora, o Dexter não mete a mão no bolso e não banca? Então, irmão, se eu sou jogador do Flamengo, ele vai ter que me dar uma explicação sim. Porra, vou trabalhar com um treinador mau caráter? Como é que eu vou confiar nesse cara? Bom, a torcida do Flamengo acho que está se iludindo com esse cara. Tecnicamente ele pode fazer um grande trabalho? Pode. Mas para ele fazer esse grande trabalho e ganhar a torcida do Flamengo, ele vai ter que se explicar. Senão, ele está ferrado. E, como eu falei, o Duílio. Para mim, perfeito as suas declarações. Tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui.